Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar aprendendo um pouco sobre critérios de divisibilidade. Vamos lá? Então, gente, como a gente começou na aula anterior falando sobre divisibilidade, hoje nós vamos estar continuando esse conteúdo, só que eu vou estar falando um pouquinho mais sobre como você vai encontrar os divisores de um certo número através de umas técnicas que eu vou ensinar hoje. Essas técnicas são chamadas de critérios de divisibilidade, que é quando você tem um número e você não sabe ao certo quais são os seus divisores. E aí você, através desses critérios, você consegue desvendar esse mistério. Não tem muito segredo. Matemática é muito simples, vocês estão acompanhando nessas aulas, estão vendo que não tem segredo. Seguindo as regrinhas dá tudo certo, então vamos lá. Como eu disse, o critério de divisibilidade, ele permite descobrir se um número é divisível ou não pelo outro, sem a gente precisar estar realizando o cálculo da divisão, né? Então, através desses critérios, vocês conseguem estar, através apenas da observação, vocês já sabem se eles são ou não divisíveis. Então, eu vou colocar uns exemplos aqui para vocês. Hoje, nós vamos aprender sobre os critérios de divisibilidade do número 2, 3, 4, 5 e 6. Por exemplo, né, um número é divisível por 2 quando ele for um número par ou um número quando terminado em 0. 2, 4 ou 6. Exemplo ali embaixo, 130. Será que ele é divisível por 2? Observamos que ele tem que seguir essa regrinha. Se ele for par, se ele for terminado, né, em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser divisível por 2. Então, observamos o 130. Ele termina em qual número? Ele corresponde a algum desses algarismos? O 0, 2, o 4, 6 ou o 8? Se ele terminar em algum desses algarismos, ele é par, então ele é divisível por 2. O 130 ele termina com o número 0. Então, ele corresponde a um daqueles algarismos que eu acabei de citar, então ele é divisível por 2. 5.406. Ele termina com o algarismo 6. 6 é um dos números que nós identificamos ali em cima, que corresponde ao número par. Então, 5.406 é divisível por 2. E o 1.231, ele termina com o algarismo 1. Então, ele não é divisível por 2. Por quê? Porque ele não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ele termina em 1. Então, ele não é divisível por 2. Ou seja, quando você dividir, ele não vai dar um número inteiro, um número exato. Ele vai dar um número decimal. Divisibilidade por 3. Qual é o critério, né, a ser usado para a gente, só na observação, já descobrir se ele é ou não divisível por 3, né? Se o resultado dessa soma, que soma é essa? Nós vamos somar os algarismos desse valor. Quando nós somarmos os algarismos desse valor, se esse resultado dessa soma for divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Olha o exemplo, 10.320. Vamos somar todos os algarismos que contém nesse valor. 1 mais 0 mais 3 mais 2 mais 0. O resultado é 6. 6 é um número que é divisível por 3? Sim. Então, 10.320 ele é divisível por 3. Viu como é simples? O outro exemplo, 125. Vamos somar os algarismos que correspondem a esse valor. 1 mais 2 mais 5 resulta em 8. 8 é divisível por 3? Não. Se nós dividirmos 8 para 3, vai dar um valor decimal. Então, portanto, 8 não é divisível por 3. E aí, a gente entende que 125 também não vai ser divisível por 3. O próximo é o critério de divisibilidade por 4. Qual é a regrinha que a gente pode colocar aí para só observando o valor entender, ou podemos dizer diagnosticar,
se ele é divisível ou não por 4, né? Para que o número seja divisível por 4, é suficiente que seus dois últimos algarismos sejam divisíveis por 4. Quando o número terminar com 00, ele também será divisível por 4. Então, vamos ver os exemplos. 8.400, ele termina com qual algarismo? O 00. Então, como a regrinha diz, se terminar em 0 e 0, ele é divisível por 4. 3.039, os dois últimos algarismos não são 0 e 0, então vamos pegá-lo e dividir por 4. 39 dividido para 4 dá um resto 3. Se não deu resto 0, então essa divisão não é exata. E se não é exata, significa que eles não são divisíveis. O 4, ele não vai ser compatível com essa divisão aí, 39 por 4. Então, portanto, 39 não é divisível por 4. É simples, né, gente? Critérios de divisibilidade por 5. 5, né? Um algarismo muito simples. Até na tabuada vocês conseguem resolver, porque é um dos mais fáceis. Qual é o critério de divisibilidade por 5? Para que um número seja divisível por 5, basta ele terminar em 0 ou em 5, sem segredo nenhum. Então, olha os exemplos. 1.230, ele termina em qual algarismo? 0. Então, ele é divisível por 5. 365, termina em qual algarismo? 5. Então, ele é divisível por 5. 1.203, ele termina com o algarismo 3. Então, ele não entra nessa característica de terminar em 0 ou em 5. Portanto, esse valor 1.203 não é divisível por 5. Muito simples, né, gente? Critérios de divisibilidade por 6. Para que o número seja divisível por 6, é necessário que ele satisfaça o critério de divisibilidade por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como é isso? O número ele vai ter que ser par e a soma desses algarismos tem que ser igual a um múltiplo de 3, ou seja, ele tem que ser divisível por 3. Olha o exemplo, 1.320. Ele é um algarismo, um valor que é par, porque ele termina em 0, né? E agora nós vamos também verificar se ele também é divisível por 3, porque para ser divisível por 6, tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Para ser divisível por 3, temos que somar todos os algarismos. Então, nós vamos somar 1 mais 3 mais 2 mais 0. Resultado, 6. 6, ele é múltiplo de 3 e ele é divisível por 3. Então, nesse caso, 1.320, ele tanto divide por 2, quanto por 3 e por 6. Tá bom? Então, a gente queria saber se ele era divisível por 6. Sim, ele é divisível por 6. 5.628, ele termina em 8. Então, ele é par, né? Portanto, ele é divisível por 2. Agora, vamos somá-lo. 5 mais 6 mais 2 mais 8, 21. 21 é múltiplo de 3. 3 vezes 7, 21. Então, se ele for divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6 também. O próximo exemplo é 1.329, ele termina em 9. Então, ele não é divisível por 2. Aí mesmo você já pode parar, porque se ele não for divisível por 2, ele também não vai ser divisível por 6. E, portanto, aí mesmo você já para e já declara que esse número 1.329 não é divisível por 6, ou seja, não são compatíveis. E agora nós vamos ao exercício para colocar em prática tudo o que foi ensinado na aula de hoje. Questão 1. Após a aula de matemática sobre os critérios de divisibilidade, Samantha escreveu 3 sentenças. Primeira, todo número divisível por 10 é também divisível por 5. Segunda sentença, todo número par é divisível por 6. Terceira sentença, todo número divisível por 6 é par. Então, agora, né, nós vamos marcar a alternativa correta. Letra A. Somente a afirmativa 1 está incorreta? Letra B. Somente a afirmativa 2 está incorreta? Letra C.
somente a afirmativa 3 está incorreta? Ou letra D, todas as afirmativas estão corretas? Então, gente, se você quiser dar uma pausa aqui, ó, nas 3 afirmativas agora no seu vídeo, para você analisar cada uma no seu tempo, faça isso agora. E aí nós vamos para a resolução. Vamos lá? Gente, a primeira, né? Todo número divisível por 10 é também divisível por 5? Sim, né? Porque para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0. E aí os números que são divisíveis por 10, eles terminam em 0. Ok? Na segunda afirmativa, todo número par é divisível por 6? Não, né, gente? Existem números pares que não são divisíveis por 6. Por exemplo, o 2, né? Nós não conseguimos dividir 2 para 6, então esse aí é um exemplo de um número par que não é divisível por 6. A terceira afirmação, todo número divisível por 6 é par? Sim, gente, porque lembra dos critérios de divisibilidade? Para dividir para 6, você tem que corresponder tanto ao critério de divisibilidade por 2 e por 3. E por 2, ele é bem claro, ele pede para que o número seja par. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, que diz o quê? Somente a afirmativa 2 está incorreta. Segunda questão. Ana esqueceu-se de um algarismo do código PIN do seu telemóvel, do seu celular, né? Ela sabe apenas que o número do PIN é divisível por 3 e não por 6. E que nenhum dos algarismos se repete. Qual é o algarismo possível que está em falta aí no vídeo de vocês? Percebam que no telefone nós temos o 3, o 4 e o 5. E tem um número entre o 4 e o 5 que está faltando. Então, gente, pensa um pouquinho. Qual seria esse número? Ele tem que corresponder ao critério de ser divisível por 3, mas não ser divisível por 6. Se precisar, você pode estar pausando seu vídeo, pensando um pouquinho mais na questão. E aí vamos à resolução. Olha só, como o algarismo ele não pode se repetir, então nós vamos descartar o número 3. O número 3 é um número que é divisível por 3, mas não é por 6. E aí nós vamos observar que o algarismo entre o 0 e o 9, que seja divisível por 3 e não por 6, é o número 9. Por quê? Porque o próximo número, que é divisível por 3, seria o 3, né? Nós não podemos repetir, descartamos ele. Então, o outro é o 9, que é divisível por 3, mas não é por 6. Bom, galerinha, é isso. Nós ficamos por aqui. Essa é a nossa aula de hoje, foi sobre critérios de divisibilidade. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esse conteúdo. Não esqueça de estar acessando a plataforma Eduque para estar acompanhando nossas aulas na plataforma, ok? E nos vemos na próxima aula. Até lá!